Fala, Matimores! A aula de hoje é sobre plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos, um na vertical, outro na horizontal. Esses dois eixos se cruzam, formando um ângulo de 90 graus entre eles. Ou seja, o plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares. O eixo que fica deitado, ou seja, na horizontal, é o eixo X, que é o eixo das abscissas. O eixo que fica na vertical é o eixo Y, eixo das ordenadas. Esses dois eixos se cruzam exatamente na origem, no ponto zero. Da origem para a direita, eu tenho valores positivos. Da origem para cima, valores positivos. Da origem para a esquerda, valores negativos. E da origem para baixo, valores também negativos. Numericamente escrevendo, nós temos isso aí. Nós temos números positivos para a direita e para cima e números negativos para a esquerda e para baixo. Se eu fizer a ligação entre dois desses valores, eu consigo marcar um ponto. Por exemplo, o ponto A, 2, 1, ou o ponto B, 1, 2. Vocês podem pensar que esses dois pontos estão marcados no mesmo lugar, porque têm os mesmos valores. Mas não, porque quando a gente está falando de ponto no plano cartesiano, nós estamos falando de par ordenado. E ele é ordenado porque ele respeita uma ordem. Primeiro vem a abscissa e depois a ordenada. Então, sempre assim. Primeiro x, depois y. Vamos marcar esse ponto A, por exemplo. Se eu vou ter um valor de x, que é o 2, eu vou partir do 2 na vertical. E vou partir do 1, que é o y, na horizontal. Onde eles se encontraram é exatamente o ponto A. Vamos marcar o B? Olha só, 1 é de x, então partindo do x, o ponto 1, e partindo do y, o número 2. O ponto de encontro é o ponto B. Vamos para outro exemplo? C, menos 3, 2. Vamos para o menos 3 de x. Primeiro sempre é o x. Então, do menos 3 eu traço uma reta. E agora do 2 de y. O ponto de encontro é o ponto C. Mais um exemplo. D, menos 4, menos 3. Partindo do menos 4 de x para o menos 3 de y. No ponto de encontro é o ponto D. Vocês repararam que quando nós dividimos o plano cartesiano, ficou dividido em 4 espaços, em 4 regiões? Essas regiões é exatamente onde a gente está marcando esses pontos. Essas regiões recebem nomes especiais. Recebe o nome de quadrante. O ponto A e B estão marcados no primeiro quadrante. O ponto C foi marcado no segundo quadrante. O ponto D foi marcado no terceiro quadrante. E no quarto quadrante nós não fizemos exemplo de pontos. Mas nem sempre os pontos serão marcados nos quadrantes. Às vezes ele não está no primeiro, nem está no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Às vezes os pontos serão marcados em cima de um dos eixos. Por exemplo, esse ponto que eu acabei de marcar em cima do eixo Y. Eu também posso escrever um ponto a partir disso. Esse ponto vai ter a seguinte característica. Vai ser o ponto x, vírgula 2, que é o ponto y. Exatamente ali no 2 de y que ele está marcado. Mas esse x vale quanto? Observe que o 2 está partindo do zero de x. Então, esse x vai valer exatamente zero. Agora, se eu tivesse marcado o ponto no eixo x, olha só esse ponto que eu marquei em cima do 3 de x. Eu sei que o x é 3 e o y ainda preciso descobrir. Mas se eu reparar, ele está partindo da origem de y. Então, vai ser no zero. Então, vamos combinar o seguinte, que toda vez que o ponto estiver sobre o eixo x, ele vai ter essa característica. Eu escrevo o valor de x, vírgula, 0. Mas se eu marcar o ponto em cima do eixo y, ele vai ter a característica assim.
0 para x, vírgula, o valor do y. Combinado? Agora, olha só. O plano cartesiano tem uma característica muito bacana. Eu posso traçar uma reta dividindo o primeiro quadrante e o terceiro quadrante exatamente no meio. Essa reta eu vou chamar de bissetriz dos quadrantes ímpares. É o B13, porque ela está dividindo o quadrante 1 e o quadrante 3. Ela tem uma característica especial. Se eu marcar um ponto em cima dela, a ordenada vai ser exatamente igual, a abscissa vai ser exatamente igual à ordenada, e a ordenada vai ser exatamente igual à abscissa. Ou seja, o ponto vai ter essa característica, A igual a A. Numericamente falando, olha só, se eu partir do menos 3 de y, eu vou para o menos 3 de x. Então, o ponto vai ter a característica de abscissa e ordenada serem iguais. Mas eu também posso traçar uma outra bissetriz. A bissetriz agora dos quadrantes pares. A B24, porque ela passa pelo segundo quadrante e pelo quarto quadrante. Se eu marcar um ponto em cima dessa bissetriz, eu também vou ter uma característica. Se eu partir de um A positivo, eu vou chegar a um Y negativo. Mas se eu partir de um Y positivo, eu vou chegar em um X negativo. Então, eu vou ter, no caso numérico ali, menos 3 de x e 3 de y. A característica é essa, que os módulos são iguais, mas os sinais são trocados. Bacana essas características das bissetrizes, não é? Pois é. Mas, amores, plano cartesiano por hoje é só isso. Se surgir alguma dúvida, pode me mandar mensagem em algum desses contatos aí. Até mais, amores!